Bom, galera, vamos agora iniciar o capítulo 6, que é o capítulo de sistemas lineares. A gente vai observar que nesse capítulo nós vamos usar muitas teorias vistas lá em determinantes. Então, vamos prosseguir aqui. Então, nesse capítulo nós vamos começar definindo o que é uma equação linear. Equação linear é aquela em que as variáveis têm o expoente 1. Então aqui eu tenho uma equação linear, porque eu tenho as variáveis aqui com expoente 1. Então, primeira coisa. Só que a gente vai já entrar na parte de sistema. Vamos falar do sistema linear 2 por 2. O que quer dizer essa nomenclatura 2 por 2? Quer dizer que ele tem duas letras e duas equações. Beleza? Então nós vamos aprender agora os métodos de resolução de um sistema 2 por 2. Por quê? Com certeza a maioria já viu esses métodos daí durante a vida escolar, né? Mas a gente faz uma revisão, né, prática aqui para o pessoal prosseguir aí no estudo e ninguém ficar para trás. Então vamos lá. Então a primeira coisa aqui, vou dar um exemplo aqui desse sistema. 7x menos 5y igual a 12. Beleza? Aqui é x mais 10y igual a menos 8. Então, nós vamos aprender a como resolver esse sistema através dos métodos. O método que eu vou apresentar aqui é o que a gente chama de método da adição. Então, esse é o nosso primeiro método. Método da adição. O método da adição é para você eliminar uma das variáveis. Exemplo, observe aqui que na variável de cima, os nossos coeficientes são 7, 5, negativo, menos 5. Aqui é 1 e aqui é 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou multiplicar a equação toda de baixo por menos 7. Por quê? Porque ao multiplicar a equação de baixo por menos 7, e eu fazendo 7 menos 7 vai dar 0. E o 0 vai eliminar o x. Então esse é o método da adição. É aquele que a gente elimina o quê? Uma letra. Esse é o objetivo do método da adição. Então, para você se facilitar no método da adição, você sempre pensa assim: vou multiplicar a equação toda de baixo. 1x vezes menos 7, menos 7x. 10y vezes menos 7, menos 70y. Menos 8 vezes menos 7, 56. Tem que ser a equação toda. Beleza? O lado esquerdo e o lado direito é igualdade. E a de cima eu vou manter. Agora, nós vamos fazer como se fosse montar uma adição lá da titia Teté mesmo. Passar aqui uma régua aqui, ó. Mais 7 com menos 7, corta, que dá 0. Menos 5y com menos 70 dá menos 75y. Repare que a gente aplicando a adição, eu eliminei uma letra e fiquei apenas com a variável y. 56 com 12 vai dar 67.
Vou multiplicar por menos 1 por causa da variável aqui negativa, vai dar 75y, tem que multiplicar o do lado, menos 67. Y é igual a menos 67 sobre 75. Essa daqui é a solução da variável y. Para encontrar a variável x, é só pegar esta solução e substituir uma das duas equações. Aí você acha o x. Então, esse daí é o método da adição. Beleza? Vamos agora verificar o seguinte. O que a gente chama de método da substituição. Esse método da substituição é muito usado em qualquer... Às vezes você já estava utilizando ele no decorrer do curso e agora vai ver que ele tem até um nome muito sugestivo, né? Método da substituição. Então vamos lá. X menos 2y igual a 6, 5x mais 7y igual a menos 15. Então tá aí um sisteminha aí 2x2, duas letras e duas equações. O método da substituição, nós vamos fazer o seguinte. Nessa equação de cima, eu vou isolar o x. O que é isolar o x? Deixar ele sozinho. Então vai ficar x igual a 6 mais 2y. Observa que o menos 2y trocou de posição, ficou mais 2y. Agora, eu vou pegar o x dessa equação de cima, que está aqui, ó, e vou substituir na equação de baixo. Então, o princípio é esse. Se você fez o isolamento da letra em uma equação, você tem que substituir na outra. Professor, e se eu não fizer isso? Vai dar uma igualdade, você vai ver que errou. Então, eu vou substituir aqui, ó. A minha variável x aqui será substituída por 6 mais 2y. Observa que vai ficar 5 vezes, como é uma expressão, o x, vou botar no parênteses, 6 mais 2y mais 7y igual a menos 15. Observe que ao fazer a substituição, você deixou a nossa equação de baixo em função de uma única variável. Aí você agora vai fazer a distributiva. 30 mais 10y mais 7y igual a menos 15. 10y com 7y, 17. O 30 está positivo, vai para cá negativo. E o menos 15 já estava ali. Aqui vai dar menos 45, 17y. Y é igual a menos 45 dividido por 17. Esta é a solução do nosso sistema pelo método da substituição. Agora nós vamos ver o terceiro método. Esses métodos que eu estou apresentando, geralmente você já viu. Só que no decorrer do nosso capítulo nós vamos conhecer mais dois. Por enquanto a gente vai revisar esses três aí. O próximo método é o método da comparação. O método da comparação é bem parecido com o método da substituição. Comparação. Vou pegar aqui um sistema aqui. 2x mais y igual a 5. E vai ficar 7x menos 3y igual a menos 1. Isso é um sisteminha que eu estou colocando aí para a gente poder aprender o próximo método. Quando eu falei que o método de comparação bem parecido com a substituição, é o seguinte. O método da substituição, você só isola uma equação. No método da comparação, você vai isolar as duas. Então, a primeira coisa, eu vou te dar uma dica. Sempre que você for fazer substituição ou comparação, procura aquela letra que tem o número 1 do lado dela.
Se não tiver, não tem problema. Mas sempre procura aquela letra que tem o número 1 do lado dela. No nosso caso aqui é quem? É o Y. Então é muito bom isolar o Y. Y é igual a 5 menos 2x. Porque aqui ele estava mais 2x, para cá ele foi menos. Se eu isolei o y na equação de cima, também vou isolar o y na equação de baixo. Então a comparação é isso. É você fazer o isolamento das equações duas vezes. Então vai ficar menos 3y é igual a menos 1. Aqui estava 7x, foi para cá, menos 7x. Vou multiplicar por menos 1 para esse 3 ficar positivo. Então vai ficar 3y é igual mais 1 mais 7x. O 3 está multiplicando, passo para baixo dividindo. Então quando a gente fala isolar uma variável, é deixar ela com o número 1 aqui do lado. Então eu passei o 3 aqui dividindo. Agora o que você vai fazer? Você vai igualar as variáveis y. No caso, qual foi a variável y que você encontrou da primeira equação? 5 menos 2x. E qual foi a variável y da segunda equação? 1 mais 7x sobre 3. Observe que ao fazer essa igualdade, a gente coloca tudo em função de x. Aí aqui a gente vai fazer uma proporção, né? Vamos multiplicar cruzado. Aqui eu botei o 1 só para fazer essa multiplicação cruzada. Aqui eu vou botar um parênteses. Então vamos lá. 1 mais 7x vezes 1. 1 mais 7x. 3 vezes 5. 15. 3 vezes menos 2x. Menos 6x. Então vocês observaram que na comparação nós fizemos duas substituição e depois igualamos. Agora é só resolver. 7x mais 6x igual a 15 menos 1. Vai dar 13x é igual a 14. X igual a 14 sobre 13. Observe que, independente de qual método você venha utilizar, a resposta ela sempre vai dar a mesma. Não tem como você utilizar o método da adição em um sistema e nesse mesmo sistema, se você utilizar o método da comparação da outra resposta, as respostas sempre vão dar a mesma. Isso é um princípio básico. Então, são os três aí que a gente vai focar por enquanto aí no decorrer do nosso estudo. Os outros dois é em vídeos mais à frente. Agora, nós vamos aprender uma coisa muito maneira. Muito maneira igual ao sentido. Lembra que eu falei com vocês que vocês vão sentir que a matéria vai se esbarrar? Se esbarrar em qual sentido? Se esbarrar na matéria matriz e determinante, beleza? Tô banhando. Tô falando sério. Então, pessoal, vamos agora aqui verificar uma coisa muito maneira que a gente vai usar muito. Que é o quê? Representação matricial de um sistema. Então vamos pegar aqui um sistema aqui 2×2. 5x menos 8y igual a 10 menos 7x mais 6y igual a menos 1. Isso é um sistema, né, 2×2, porque ele tem duas linhas, ele tem duas variáveis e duas equações. Nós vamos verificar que nós vamos representá-lo matricialmente. Como assim? Sempre que você for representar um sistema 2×2, 3×3,
e assim por diante, você vai observar que vai aparecer matrizes quadradas. E a matriz quadrada é aquela que tem número de linhas igual ao número de colunas. Então você vai pegar essa primeira matriz que eu estou colocando aqui, é chamada de matriz dos coeficientes. Matriz dos coeficientes. E coeficientes são os valores que estão ali ao lado das variáveis. Então aqui é 5, menos 7, menos 8 e 6. Você vai multiplicar essa matriz dos coeficientes com uma matriz coluna. Uma matriz coluna. E essa matriz coluna, você vai colocar as variáveis. No nosso caso aqui são duas, que é x e y. E aqui, à direita da igualdade, outra matriz coluna. Só que essa matriz coluna é com os termos independentes, que é 10 e menos 1. Então aqui é outra matriz coluna com os termos independentes. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Que a gente pode pegar um sistema 2x2, 3x3, 4x4, etc, 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 e transformar num produto de matrizes igualando com o termo dependente, que vai ser a matriz coluna. A matriz dos coeficientes, vocês repararam que ela é o quê? 2x2. E se ela é 2x2, ela é a matriz quadrada, ela vai ter o quê? Determinante. Então, já peguem essa sacada. A gente vai trabalhar muito com essa matriz de coeficientes por causa dos determinantes, que vai dar uma informação muito importante na matéria sistema linear. Vou fazer aqui um sistema 3x3 para vocês já ficarem ambientados, né? Eu vou dar foco ao 2x2, mas depois eu vou passar os 3x3, aí vocês vão ver como é que já vai estar aqui montado a forma matricial. Então tá aqui, ó, o sisteminha 3x3. X menos y mais 2z igual a 10. 2x mais y menos 5z igual a 1. Menos 3x menos 7y mais z igual a menos 2. Então esse é um sistema 3x3, tem 3 letras e 3 equações. Mesma coisa, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a matriz dos coeficientes. Repare que nessa primeira coluna eu vou colocar os coeficientes de x, depois de y e depois de z. Aqui ao lado, a primeira coluna é o de x e a segunda coluna é de y, que só tem duas letras. Aqui o coeficiente é 1, vai ficar 1, 2, menos 3. Esse aqui são os coeficientes de x, de y. Menos 1, 1 e menos 7. De z, 2, menos 5 e 1. Colocamos aqui. Se ele é um sistema 3x3, a matriz dos coeficientes é 3x3. Se ele é um sistema 2x2, a matriz de coeficientes é 2x2. Agora, na hora de colocar a variável, as variáveis, você vai colocar a matriz coluna. X, Y, Z. E aqui, os termos independentes também, a matriz coluna. Então, isso é uma representação matricial. Fiquem ligados que tem exercício que ele te dá a representação matricial e você passa para a forma de sistema para a gente prosseguir com a matéria. Foi, pessoal? Tranquilo, né? Então, vamos prosseguir aqui a nossa dinâmica. Agora, eu vou ensinar vocês a classificar um sistema. Como assim classificar um sistema? Classificação
de um sistema linear. Linear. Um sistema linear, ele pode ser possível e determinado. A gente usa muito a sigla SPD, sistema possível e determinado. Ele pode ser possível e indeterminado, que a gente chama de SPI, e ele pode ser impossível. O acento aqui está errado, né? Impossível, que a gente chama de SI. Então vamos ver o que isso significa. Possível e determinado tem uma única solução. Repare que no início da aula eu mostrei para vocês quais são os métodos de resolução, né? Adição, substituição e comparação. Os valores que nós encontramos para x, para y ou qualquer outra letra demonstram que aquele sistema só tinha aquela solução, tinha uma única solução. Então ele é possível e determinado. Possível e indeterminado. Nós vamos verificar que existem sistemas que eles vão ter infinitas soluções. E nós vamos ter sistemas que não têm solução. Ou seja, a gente não vai encontrar resposta para as letras A, B, X, Y, etc. Tranquilo, pessoal? Então, vou encerrar aqui na classificação para não ficar um vídeo muito longo.